Olá, bem-vindo ao canal Andando nas Escrituras. Ajude-nos a levarmos a palavra de Deus, compartilhando, se inscrevendo, curtindo o vídeo. Deus te abençoe no nome de... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso mini curso Entendendo o Processo Salvífico em 5 pontos. Pois bem, foi muito bom estar caminhando todos esses processos iniciais e será melhor ainda agora caminhar para a conclusão. Vamos estar iniciando a nossa conclusão desse mini curso. Hoje nós iremos falar sobre o penúltimo ponto. O ponto hoje será: Deus, após o pecador, pela graça, exercer a fé em Cristo como seu Salvador, lhe imputa tríplice graça. Ou seja, o pecador, ao colocar sua fé em Cristo como seu Salvador, esse pecador recebe 3 benefícios presentes de Deus, que é a regeneração, a justificação e a santificação. Pois bem, hoje nós vamos caminhar por esses 3 pontos. Pontos esses de suma importância o pecador entender para que ele possa tomar posse da vida eterna e seguir com Cristo até o fim. Pois bem, inicialmente é importante falar que esses 3 pontos, nenhum deles depende do homem. Para que o pecador receba esses 3 pontos aqui acerca do tema qual nós vamos falar nesse dia, o pecador, ele não pode fazer nada além de exercer a fé para que ele possa receber. É Deus quem faz essa obra. São 3 pontos, porém os 3 acontecem simultaneamente, no mesmo ato, no mesmo momento, o qual o pecador ele ergue a sua mão e confessa a Cristo como seu Salvador. Em um ato rápido, o pecador ele recebe essa tríplice graça: a regeneração, a justificação e a santificação. Eu coloquei essa ordem salvífica dessa forma, regeneração, justificação e santificação, porque eu acredito que o pecador ele só é salvo mediante, inicialmente, ele expor a sua fé em Cristo. Eu coloquei a regeneração como o início da salvação, entendendo que a regeneração ela vem após o pecador exercer a sua fé em Cristo. Existem algumas denominações que entende que primeiro o homem ele é regenerado para depois ser salvo. Porém, eu não coaduno com esse entendimento. Eu entendo que primeiramente o pecador ele tem que expor a sua fé em Cristo para aí sim Deus, através de Cristo, realizar a obra salvífica no homem. Pois bem, iniciando esse nosso 4º ponto, eu quero aqui começar a falar sobre a regeneração. O que é a regeneração? O que significa isso? De forma bem simples de entendermos, a regeneração é o ato do novo nascimento. E quando nós falamos em novo nascimento, automaticamente nós nos transportamos lá para o Éden,
o início de tudo, onde Deus cria o homem, onde o homem ali ele nasce, porém o homem peca, ele cai, e ali ele, morto em seus delitos e pecados, ele precisa nascer de novo. Então a regeneração é esse ato de dar ao homem que caiu em Adão um novo nascimento em Cristo. E a Bíblia nos revela que Cristo é o outro Adão. Não é o Adão terreno, é o Adão que veio do céu. É o Adão que não pecou, é o Adão que não falhou. É o Adão que venceu as tentações para poder, ali na cruz, conquistar o novo nascimento. Então, inicialmente, a regeneração é o ato do novo nascimento. É o momento qual Jesus ele concede ao homem o poder de ter a sua vida espiritual saída do estado de morte para o estado de vida. A regeneração é o ato do nascer do alto. É um ato qual o homem, a mulher, nasce do alto. Ou seja, o Espírito Santo vem, penetra na vida dessa pessoa, sela essa pessoa, e essa pessoa passa a ter uma vida nova, a ter uma vida transformada, a ter uma vida a qual o Espírito Santo é quem guiará, o Espírito Santo é quem conduzirá. Pois bem, a regeneração, além de ser o ato do novo nascimento, o ato de nascer do alto, é também a restauração da imagem de Deus em sua pessoa. Imagem essa a qual foi maculada no Éden. O novo nascimento é o ato também onde Deus, através de Jesus, realiza no homem a restauração da sua imagem. A Bíblia revela que quando Deus ele cria o homem, ele o cria conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, o homem ele tinha nele ali no Éden, antes da queda, a imagem e semelhança de Deus. Não é imagem física, porém é algo espiritual. É algo que envolve o caráter, a moral. É algo que envolve poder de governar, poder de ser um representante de Deus na terra. Então, em Cristo, o homem, ele tem a imagem de Deus restaurada e de uma forma a qual, a partir dali, a partir de Cristo, esse homem, ele pode a cada dia mais ter essa imagem de Deus, a cada dia indo se aperfeiçoando no homem. Nós temos algumas referências que nos falam sobre isso, sobre a regeneração. Nós podemos ver isso lá em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Nós podemos ver também em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então, o homem, ao exercer a sua fé em Cristo, ao colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador, ele recebe a salvação. E o primeiro ponto dessa salvação é a regeneração. Porém, não fica só na regeneração, o homem também ele recebe a justificação. A justificação, o nome já nos dá uma noção do que significa. E é isso mesmo, justo. O homem sem Cristo, ele é um ser caído em delitos, pecados,
ofensas contra Deus. É importante ressaltar que todo pecado é um pecado contra Deus. Quando o homem ele pecou ali no Jardim do Éden, ou quando todo homem hoje peca, ele peca contra Deus. O pecador que vive uma vida sem Cristo, ele quando peca, ele peca contra Deus. Então, entenda que todo pecador ele tem como que uma espécie de ficha preenchida com todo tipo de delitos, pecados, condenações. Porém, quando esse pecador ele aceita a Cristo como seu Salvador, Jesus ele vem até essa pessoa como um advogado para defender essa pessoa. Jesus ele faz a defesa dessa pessoa e pega toda aquela ficha criminal desse pecador e crava ela na cruz. Esse pecador ele agora, salvo em Cristo, ele tem todas as suas dívidas rasgadas na cruz do Calvário. Todas as dívidas do pecador, quando ele se arrepende, colocando sua fé em Cristo como seu Salvador, a justificação se apossa dessa vida e tudo aquilo que ele tinha de ofensa contra Deus, Jesus rasga tudo isso. Jesus cumpriu a justiça requerida por Deus para tornar o homem pecador justo em Cristo. E assim é restabelecida a paz com Deus, a reconciliação. Jesus ele cumpriu toda a lei se cumpriu em Cristo Jesus. Jesus ele foi justo em todo o seu caminhar, em todas as suas obras. Jesus ele cumpriu tudo aquilo que a lei requeria que um homem cumprisse. Jesus ele satisfez tudo aquilo que Deus requeria que um homem cumprisse. Jesus fez tudo aquilo, porque nenhum outro homem conseguiu fazer. E Jesus, ao fazer isso, ele conquista o poder de tornar, através dele, qualquer ser humano um justo diante de Deus. Então a justificação é isso, é o homem colocar a sua fé em Cristo como seu Salvador e através de Cristo conquistar a justificação. O homem ele é tornado justo de forma instantânea quando ele aceita a Cristo como seu Salvador. E a partir dali, quando o homem ele tem a sua paz com Deus restabelecida, ele passa a ter o poder de se aproximar de Deus como amigo, não mais como inimigo, mas sim agora como amigo, e poder viver uma vida com Deus. Porém, além disso, a Bíblia ela nos revela que além de no ato da salvação a qual o homem alcança em Cristo, ele receber a regeneração e a justificação, o homem também ele recebe a santificação. O homem sem Cristo, ele é um pecador por natureza. O homem não peca para se tornar um pecador. O homem ele peca porque ele é um pecador. Para que nós possamos entender de forma bem simples, observe um pé de laranja. O pé de laranja não é um pé de laranja
porque ele produz laranja. Não. Ele é um pé de laranja porque ele é. E porque ele é um pé de laranja, é que ele produz laranjas. O homem, ele não se torna um pecador porque ele comete pecados. Não. Ele peca, ele comete pecados porque ele já nasce um pecador. Ele já nasce apartado da santificação. Ele já nasce apartado de atos de santificação. Pode observar que até uma criancinha assim que ela nasce, ela já faz pequenos atos que você percebe que não é normal aquilo. E ela começa a crescer, já começa a dizer é meu, não é seu, não obedece pequenos comandos dos pais. E por que tudo isso? Porque o homem, ele já nasce com essa natureza pecaminosa. Pois todo homem, ele vem de uma forma deformada que é Adão. Então a santificação a qual o homem recebe no ato qual ele coloca sua fé em Cristo como seu Salvador, essa santificação ela vem de forma instantânea e torna o homem santo posicionalmente. E o que é isso? Todo homem e mulher, quando aceita Cristo como seu Salvador, no ato da salvação, Jesus ele torna aquela pessoa santa. Jesus ele torna aquela pessoa santa posicionalmente. E o que é isso? O que significa isso? Posicionalmente em Cristo, o pecador entra em um estado de santidade. O que é isso? O ser humano ele é colocado em um estado de santidade. Não por causa dos méritos dele, mas por causa dos méritos de Cristo. Cristo coloca no homem o Espírito Santo. E a partir dali o homem ele se torna um santo em Cristo. A Bíblia nos revela que a santificação ela vem até a vida do homem e da mulher para poder dominar o poder do pecado, a concupiscência, as concupiscências que habita dentro do homem. A santificação vem para dominar essa inclinação caída, pecaminosa. O ser humano ele é capacitado para viver uma vida de santidade. A santificação ela vem com todas essas funções. Colocar o homem em um estado de santidade. Dar ao homem o poder de dominar as suas inclinações pecaminosas. E capacitar o homem para viver uma vida santa. Pela graça, o homem, o qual aceita, o homem e a mulher, o qual aceita Cristo, ele pode agora vencer o pecado que o rodeia. E vencer o pecado que ainda mora dentro dele, porém está adormecido. Em Romanos, capítulo 6, versículo 14, o texto vem nos falar sobre isso. A pessoa salva em Cristo, ela tem agora o poder de dizer não ao pecado.
de dizer não às paixões pecaminosas, caídas. Então, quando a pessoa ela aceita a Cristo como seu Salvador, ela é salva. E ser salvo é receber a regeneração, a justificação e a santificação. Então você que me ouve, está participando desse nosso estudo, você pode agora mesmo, se você ainda não fez uma aliança com Cristo, faça. E você vai receber instantaneamente todas essas bênçãos. Então aqui eu quero encerrar esse nosso quarto ponto, essa nossa penúltima aula. Foi muito bom, está sendo muito bom estar com vocês, compartilhando um pouco desse estudo e que nós possamos a cada dia nos agarrarmos a Cristo e vivermos por meio dele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.